Dificilmente, dificilmente não há de suspeitar que identificam a excitação nervosa com eletricidade por recorrer mais uma vez à comparação com um sistema elétrico, quando a tensão em tal sistema torna-se excessivamente alta. Há um risco de que ocorra uma interrupção dos pontos fracos do isolamento. Os fenômenos elétricos aparecem, então, em pontos anormais ou quando dois fios estão muito próximos um do outro. Dá-se um curto-circuito, visto que uma alteração permanente produz-se nesses pontos. A perturbação, assim provocada, pode-se repetir-se constantemente. Se a tensão for aumentada de modo suficiente, passou a haver uma facilitação anormal. É perfeitamente possível afirmar que as condições que se aplicam ao sistema nervoso são, até certo ponto, semelhantes. Ele forma em toda a sua extensão e todo o interligado, mas em muitos de seus pontos interpõem-se grandes resistências, embora não insuperáveis, que impedem a distribuição geral uniforme da excitação. Assim, nas pessoas normais, o estado de vigília, a excitação do órgão de representação não passa para os órgãos da percepção. Essas pessoas não têm alucinações. A bem da segurança e da eficiência do organismo, os plexos nervosos, os complexos de órgãos, que são de importância vital. Os aparelhos circulatórios e digestivos são separados por fortes resistências dos órgãos de representação. Sua independência está assegurada a eles, não são diretamente afetados pelas representações, mas as resistências que impedem a passagem da excitação intercerebral para os aparelhos circulatório e digestivo variam de intensidade e de um indivíduo para o outro. Todos os graus de excitabilidade afetiva situam-se, por um lado, entre o ideal, que raramente se encontra hoje em dia, de um homem absolutamente livre de problemas dos nervos, um homem cuja ação cardíaca permanece constantemente em todas as situações, só é afetada pelo trabalho específico que tem que realizar. O homem que tem um bom apetite, boa digestão, qualquer que seja o perigo em que se ache, entre um homem desse tipo é, por outro lado, um homem nervoso, que tem palpitações e diarreia, a menor provocação. Qualquer que seja a resistência das pessoas normais contra passagem de excitação cerebral para os órgãos vegetativos, essas resistências correspondem ao isolamento das linhas condutoras elétricas, dos pontos onde estão anormalidades anormalmente fracas. Elas são invadidas quando a tensão da excitação cerebral se eleva, e esta excitação afetiva passa para os órgãos periféricos. Segue-se a isso é uma expressão do afeto anormal. Dos dois fatores que mencionamos como responsável por esse resultado, já foi examinado por nós os pormenores. Esse primeiro fator é o alto grau de excitação intercerebral, que deixou de ser aplacada, fosse por atividades ideacionais, fosse pela descarga motora, ou que é de grande demais para ser enfrentada dessa maneira. Primeiro, vimos a questão do Freud lá tentando nos falar um pouco dos fenômenos histéricos. Depois, ele parte para a questão teórica do cérebro, a questão neuronal. No terceiro ponto, Freud vai entrar na questão dos afetos, das excitações, das paixões. Todo esse percurso que o Freud está fazendo passo a passo é um Freud neurologista.
explicando, dentro de um campo anatômico cerebral, o que acontece com pacientes histéricos. Ele está falando de pacientes histéricos. Não é o narcísico, não é o psicótico, não é o pervertido, não é o depressivo. Ele está focando em pacientes histéricos. Como se dá essa questão da conversão histérica? O que é a conversão histérica? O adoecimento desse corpo. Se existe um paciente em que o seu corpo é seu maior inimigo, é pacientes de estrutura histérica. O seu corpo é que te para. Então nós estamos vendo aqui juntos, dentro de um processo passo a passo teórico, na ótica de um médico neurologista conceituado de sua época. Freud não era um cara, Freud era o cara da medicina, o cara da neurologia. Freud era neurologista, por favor, não me diga que Freud era psiquiatra, não façam isso. Eu vi o infeliz, eu vi, ninguém me contou, eu vi o infeliz no lançamento do seu livro. Não vale a pena citar o nome dessa criatura, que se diz psicanalista, mas é um religioso, né? Um perverso, que plagiou o livro, e no seu livro ele diz que Freud era psiquiatra. Psiquiatra era Jung, psiquiatra era Lacan, Otto Rank, eram psiquiatras. Freud era neurologista. Toda aquela galera da psique em volta do Freud era do campo psiquiátrico. Freud não era, Freud era neurologista. Freud nunca foi psiquiatra. Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso. Eu não sei. Não sei. O segundo fator é uma fraqueza normal das resistências de algumas vias específicas de condução. Isso pode ser determinado pela constituição inicial do indivíduo, predisposição inata. Já vimos isso em alguns textos das pacientes que tinham uma predisposição realmente inata para a histeria, né? Ou pode ser determinado por estados de excitação de longa duração, que afrouxa, pode-se dizer, toda a estrutura do sistema nervoso do indivíduo, que reduz toda a sua resistência, predisposição puberal. Ou pode ser determinado por influências delimitantes, como doenças de subnutrição, predisposição devido aos estados de esgotamento. A resistência de certas vias específicas de condução pode estar reduzida por uma doença prévia, Eu acho que eu me perdi aqui, pessoal. As ações motoras em que a excitação dos afetos costuma ser descarregada são ordenadas e coordenadas muito, embora com frequência sejam inúteis. Mas uma excitação excessivamente forte pode contornar ou irromper através dos centros coordenador de escoar e movimentos primitivos. Nos bebês, além dos atos respiratórios de gritar, os afetos só produzem e encontram expressão em contrações musculares descoordenadas desse tipo primitivo, em o corpo espernear, à medida que o desenvolvimento se processa, a musculatura passa cada vez mais para o controle da coordenação e da vontade, mas o tono
que representa o máximo de esforço motor da musculatura somática total, bem como os movimentos clônicos do espernear e de se debater-se, persiste pela vida fora como a forma de reação e excitação máxima do cérebro. Excitação puramente física dos ataques epilépticos e a descarga dos afetos máximos sobre a forma de convulsões mais ou menos epiléticos, por exemplo, a parte puramente, a parte puramente motora dos ataques histéricos, né? Aqueles gritos, aquela questão de se debater, das dores, tudo isso há um conjunto de elementos ali ocorrendo ao mesmo tempo. Mas a aula está chata, André. Não, essa parte teórica aqui é importantíssima para você entender o funcionamento não só psíquico, mas o que afeta esse corpo, o que afeta essa fala, o que afeta essas emoções. Que força é essa que vem desse inconsciente ou dessa estrutura que faz com que esse corpo desmorone? É verdade que essas reações afetivas anormais são características da histeria, mas também ocorre independente dessa doença, o que indica em um grau mais ou menos elevado de distúrbio nervoso e não de histeria. Tais fenômenos não podem ser descritos como histéricos quando aparecem como consequências de um afeto que, embora de grande intensidade, possui uma base objetiva, mas só quando surge com aparente espontaneidade, como manifestações de uma moléstia. Essas últimas, como demonstram muitas observações, inclusive de nossas, baseiam-se em lembranças que revivem o afeto original, ou melhor, que reviveriam se essas reações de fato não ocorressem em seu lugar. Pode-se admitir como certo que o fluxo de representações e lembranças corre pela consciência de qualquer pessoa razoavelmente inteligente, enquanto sua mente está em repouso. Essas representações são tão pouco nítidas que não deixam nenhum traço na memória, e é impossível dizer posteriormente como foi que as associações ocorreram. Quando, porém, surge uma representação que originalmente esteve vinculada a um afeto intenso, esse afeto é revivido com maior ou menor intensidade. A representação, assim colorida pelo afeto, emerge na consciência clara e nitidamente. A intensidade de afeto que pode ser liberada por uma lembrança é muito variável conforme o grau em que tenha ficado exposta ao desgaste, por diferentes influências e, sobretudo, o grau em que o afeto original tenha sido abreagido. Ressaltamos em nossa comunicação preliminar que, em extensão variável, o afeto de raiva diante de um insulto, por exemplo, é evocado por uma lembrança conforme o insulto tenha sido revivido, revidado ou suportado em silêncio. Se o reflexo psíquico tivesse sido plenamente realizado na ocasião original, a lembrança dele liberará uma quantidade muito menor de excitação. Em caso negativo, a lembrança ficará perpetuamente forçada nos lábios do indivíduo as palavras abusivas que foram originalmente reprimidas e que teriam sido reflexo psíquico do estímulo original. Nos casos em que o afeto original foi descarregado não através de um reflexo normal, mas por um reflexo anormal, este último é também liberado pela lembrança. A excitação decorre da ideia afetiva e é convertida, Freud, num fenômeno somático. O que Freud está dizendo aqui, gente?
Aquela pessoa que me insultou e que doeu é um estranho. Mas doeu porque uma pessoa da ordem do afeto me feriu primeiro e eu me calei. Então, aquele estranho que me agride agora com palavras, que me insulta e que eu emudeço, mas por que esse estranho me afeta? Não, ele não te afeta. Ele está tocando em uma tecla onde você foi afetado. É isso que o Freud está narrando. Por que esse estranho consegue me desestabilizar? Ele ou ele está esbarrando em alguma coisa que já foi desestabilizada, afetada? É isso que o Freud está narrando aqui. Em caso que o afeto e como esse reflexo normal se torna inteiramente facilitado pela repetição frequente, poderá, que é o que aparece, exaurir a força operativa das representações liberadoras de forma tão total que o próprio afeto não surgirá ou surgirá com intensidade mínima. Em tal caso, a conversão histérica é completa. Além disso, a representação que agora não produz mais quaisquer consequências psíquicas pode ser desprezada pelo indivíduo ou pode ser prontamente esquecida quando emergir como qualquer outra representação desacompanhada de afeto. Ou seja, aquilo que hoje me afeta, aquilo que hoje me atormenta, uma vez me desconectando desse afeto, isso que me afetou, isso que me traumatizou, isso que eu guardei debaixo de muito afeto. Ao tirar afeto desse lugar, minha libido, meu édipo, meu ego, possa ser que eu não lembre mais. E se lembrar, não vai mais me fazer sofrer. Perceba que a psicanálise trabalha com essa questão de descolar-se. Não tem hipnose, não tem isso aqui não tem nada de reprogramação. Isso é psicanálise. Trabalhar aonde você está fazendo tanto investimento de ordem libidinal, edípica e também de afetos. Talvez seja mais fácil aceitar a possibilidade de uma excitação cerebral que deveria ter dado origem a uma representação ser substituída por uma excitação de alguma via periférica. Se recordarmos o curso inverso dos acontecimentos que se verifica quando o reflexo pré-formado deixa de ocorrer. Escolherei o exemplo extremamente trivial, o reflexo do espirro. Quando o estímulo de membrana mucosa do nariz deixa, por qualquer motivo, de liberar esse reflexo pré-formado, surge uma sensação de excitação. E de tensão, como todos sabemos, a excitação que ficou impossibilitada de escoar pelas vias motoras, agora inibindo todas as outras atividades, dissemina-se pelo cérebro. Esse exemplo cotidiano nos fornece o modelo que acontece quando um reflexo psíquico, mesmo o mais complicado, deixa de ocorrer. O excitamento que examinamos anteriormente como característica da pulsão se vinga e se em essência o mesmo. E podemos seguir esse processo mesmo até as regiões mais elevadas da realização humana. Goethe não sentia haver elaborado uma experiência até tê-la descarregado numa atividade artística criadora. Esse era, no seu caso, um reflexo pré-formado concernente aos afetos, e enquanto não fosse levado a cabo, persistia no poeta o momento aflitivo da excitação. A excitação intracerebral e o processo excitatório nas vias periféricas são de magnitude recíprocas. A primeira aumenta se enquanto nenhum reflexo é liberado. Diminui e desaparece depois de transformada em excitação nervosa
periférica. Assim, parece compreensível que nenhum afeto afeto absorvável, observável, seja gerado quando a representação que deriva, tendo feito emergir, libera imediatamente um reflexo anormal, do qual a excitação se escoa tão logo é gerada. A conversão histérica é então completa. A excitação intracerebral original pertinente ao afeto é transformada em processo excitatório das vias periféricas. O que era originalmente uma representação afetiva deixa agora de provocar o afeto, suscitando apenas um reflexo anormal. Então, vocês estão vendo aqui, juntamente comigo, como se dá, né, a questão aqui da conversão histérica. Nós estamos vendo aqui juntos, né, como se dá essa questão da conversão histérica, como se dá a psicossomática, como se dá a depressão. Há todo um mecanismo psíquico ali por trás daquele corpo adoecido. Acabamos de dar um passo além da expressão anormal dos afetos, os fenômenos histéricos, reflexos anormais. Não parecem ser ideogênicos, mesmo para os pacientes inteligentes, que são bons observadores, porque a representação que lhes deu origem não é mais colorida pelo afeto, nem destacada em outras representações e lembranças, surge como fenômenos puramente somáticos, aparentemente sem raízes psíquicas, o que determina a descarga de afeto de tal forma que um específico reflexo anormal é produzido em vez de algum outro. Nossas observações respondem essa pergunta, em muitos casos, revelando que, novamente, aqui a descarga segue a princípio de menor resistência, e ocorre ao longo das vias cujas resistências já foram enfraquecidas por circunstâncias coincidentes. Isso abrange o caso que já mencionamos na página 224, de um reflexo particular ser facilitado pela doença somática já existente. Se, por exemplo, alguém sofre com frequência de dores cardíacas, essas também serão provocadas pelo afetos. Altamente, o reflexo pode ser facilitado pelo fato de a intervenção muscular em causa ter sido deliberadamente pretendida no momento em que o afeto ocorreu originalmente. Assim, Ana O, em nosso primeiro caso clínico, página 73, tentou, em seu medo, estender o braço direito, que ficara dormente por causa da pressão contra os, os padar da cadeira, e a fim de afastar a cobra, e a partir dessa época, a tetania do braço direito passou a ser provocada pela visão de qualquer objeto semelhante a cobras. Ou ainda, em sua emoção, ela forçou a vista para ler os ponteiros do relógio, e a partir de então, um estrabismo convergente se transformou no reflexo daquele afeto, e assim por diante. Isso se deve à ação de, simultaneamente, que o afeto rege as nossas associações anormais. Toda a percepção sensorial traz de volta a consciência qualquer outra percepção sensorial que tenha originalmente ocorrido ao mesmo tempo. O exemplo do livro-texto com a imagem visual de um carneiro é o som de seu balido. Se o afeto original se faz acompanhar de uma nítida impressão sensorial, esta última é evocada mais uma vez quando o afeto se repete, e já que uma questão de descarga de uma excitação excessivamente grande, a impressão sensorial emerge, não como lembrança, mas como alucinação. Quase todos os nossos casos clínicos proporcionam exemplos disso.
É também o que aconteceu com o caso de uma mulher que experimentou um afeto aflitivo numa época em que estava sofrendo de uma violenta dor de dente por causa de um periostite e que a partir daí passou a sofrer neuralgia infraorbital. Sempre que o afeto se renova ou sequer é, era relembrado. Lembrando, os afetos não morrem, tá, gente? Ele é sustentado por um desejo. Afetos não morrem. Ele precisa ser sustentado por um desejo. Guarda isso. Página 237. Afetos não morrem. Ele é sustentado por um desejo. O que temos aqui é a facilitação de reflexos anormais de acordo com as leis gerais da associação. Mas algumas vezes, embora deva se admitir, só em graus mais elevados de histeria. Há verdadeiras sequências de representações associadas entre o afeto e o seu reflexo. Temos aí a determinação através do simbolismo. O que une o afeto ao seu reflexo é muitas vezes algum trocadilho ridículo ou associações pelo som, mas isso só acontece em estados semelhantes ao sonho, quando os poderes críticos se acham reduzidos e está fora do grupo os fenômenos com que estamos lidando aqui. No grande número de casos, o caminho, né? É interessante essa parte que nós estamos estudando aqui, né, gente? No grande número de casos, o caminho seguido pela sequência da determinação permanece ininteligível para nós, pois com frequência temos uma compreensão muito incompleta do estado mental do paciente e um conhecimento imperfeito das representações que eram ativas por ocasião da, da origem do fenômeno histérico. Mas podemos presumir que o processo não é inteiramente semelhante do que podemos observar com clareza em casos mais favoráveis. As experiências que liberaram o afeto original, cuja excitação foi então convertida em um fenômeno somático, são por nós descritas como traumas psíquicos. E a manifestação patológica que surge dessa forma como sintomas histéricos de origem traumática. A expressão histeria traumática já foi aplicada a fenômenos que, por serem consequências dos danos físicos, traumas no sentido mais estrito do termo, fazem parte da classe das neuroses traumáticas. O trauma tem por base o afeto e o desejo para sustentar esse afeto. A gênese dos fenômenos que são determinados por traumas encontra-se analogia na conversão histérica, de excitação psíquica, que se origina não de estímulos externos, nem de inibição dos reflexos psíquicos normais, e sim da inibição do curso da associação. Um exemplo e um modelo mais simples disso é proporcionado pela excitação que surge quando não conseguimos recordar um nome ou não podemos solucionar um enigma e assim por diante. Percebam, eu não lembro o nome dessa pessoa. Nós vamos ver isso nos sonhos. Por que eu não lembro dessa pessoa? Ou por que eu não consigo decifrar esse enigma? Esse nome que está esquecendo é porque não tem mais afeto por ela? Esse enigma que não consegue decifrar é porque não há afeto o suficiente ali? É algo para se pensar. Não existe esquecimento, gente. Existe não querer lembrar de alguém que não é mais importante. Hoje não deu tempo de eu ligar para você, realmente. Não para mim, mas ligou para todos.
Hoje eu não consegui falar com você, claro, mas falou com outros. Temos que tomar cuidado. Os afetos não mentem. A intensidade da excitação causada pelo bloqueio de uma linha de associações está na razão direta do interesse que temos nelas, percebeu? Você tem afeto, tem um desejo por trás, logo interesse. Se não há interesse em te ligar, escrever, porque você não é mais interessante. As pessoas falam através dos seus afetos conosco. O seu paciente vem para análise porque ele tem afeto por você. O seu paciente lembra de você depois da análise porque ele tem afeto por você. Seus amigos, seus familiares, aqueles que se importam com você, têm afeto. Preste atenção nas pessoas que tratam você com descaso. Há um afeto ali de desprezo. Se tem afeto, é que você tem importância, mesmo tendo desprezo. Você quer ver uma pessoa que não vale a pena você descarregar suas emoções e se estressar? Suas pessoas de ordem do que o Freud vai dizer da indiferença. O indiferente está sentindo nada por você. Aquela pessoa que tem inveja de você é importante para ela. Não veja o invejoso ou a pessoa que te odeia como algo ruim. Veja por uma ótica positiva. Veja por uma ótica da psicanálise. Eu sou importante para essa pessoa. Por essa inveja, por essa raiva, por esse ódio. Mas o indiferente não sente nada por você. Aquela pessoa que te despreza, você é importante para ela. Ela está colocando muito afeto de desprezo sobre você, senão que você é importante. Na questão do indiferente, ele não sente nada, nem saudade. Ele não tem nem prazer de te mandar uma mensagem. Ele não tem nem prazer de te ligar. Perceba as pessoas à sua volta. Eu convido você que está assistindo essa aula. Perceba as pessoas à sua volta, as que te amam, as que te odeiam. E perceba os indiferentes. Não sente nada. O indiferente não se importa com você. As pessoas que se importam com você são as que te amam, as que te odeiam. Elas se importam com você. O indiferente não. O problema do indiferente é a sua falta de humanidade e de caráter. Ao invés de falar, vou partir, ele fica ali, brincando com os seus sentimentos num ato perverso. O indiferente é perverso. Ao invés de falar, eu não sinto mais nada por você, ele oculta, ele não fala. Ele te atormenta. Aquele que te ama, te odeia, ele vai expressar uma chateação, uma raiva, uma inveja, uma indireta, uma implicância, né? Aquele que te odeia vai estar implicando com você sempre, vai te mandar, vai ficar vigiando você. Mas o indiferente não. Ele é perverso. Além de não se importar com os seus sentimentos e não ter a, a humanidade de se colocar na sua dor,
ele é indiferente, ele é perverso. A indiferença é um ato perverso. É uma pessoa doente. Se você conhece alguém assim, saiba, essa pessoa é muito doente. Está diante de uma pessoa doente, de uma pessoa perversa. Mas olha, veja por um lado positivo o invejoso, aquele que te odeia, ou aquele que te ama demais. Veja por um lado positivo. Há afeto ali por você, você é importante. O indiferente não. O indiferente é perverso. Ele é cruel, ele atormenta o outro. Ele atormenta o outro. Então perceba quem está à sua volta. Meu caro aspirante psicanalista, quem está à sua volta? Quem é essas pessoas que estão à sua volta? Essa excitação, entretanto, se torna um fato patogênico quando o curso da associação é inibido graças a representações irreconciliáveis de igual importância, quando, por exemplo, novas representações entram em conflito com as complexas representações enraizadas, ou seja, nossa, esse quadro que eu estou vendo agora está sendo um tormento. Não, ela está mexendo com as raízes. As questões que te faziam sofrer. É só isso, o quadro atual está só mexendo com feridas recalcadas, enraizadas. Tudo que está recalcado, que está enraizado, tá, gente? Tais são os tormentos da dúvida religiosa que muitas pessoas sucumbem e muitas outras sucumbiram no passado. Mesmo nesses casos, contudo, a excitação e o sofrimento psíquico acompanhem a sensação de desprazer. Só atinge um grau considerável quando entra em jogo alguns interesses evolutivos do sujeito. Quando, por exemplo, alguém cheio de dúvidas se sente ameaçado de suas é, é, felicidade ou salvação, tal fator está sempre presente, no entanto, quando o conflito se dá entre complexos firmemente enraizados de representações morais em que o indivíduo foi educado e a lembrança das ações ou simples pensamentos irreconciliáveis com essas representações, quando, em outras palavras, se sentem as dores da consciência. É o caso religioso, é o caso da histérica, que está presa à moral, esses egos presos a uma moral falida, no caso a histérica e no caso o narcísico, são excelentes religiosos. Mas entra em conflito quando alguma coisa foge da moral. No caso, uma histérica virgem, que tem por ideal casar virgem, e de repente, no percurso da história da sua vida, ela se vê atraída por um outro rapaz, um outro homem fora do caso do seu é, noivado ou namoro, e se sente atraída sexualmente por este outro homem, entre o conflito com as questões das ideias religiosas, que na verdade é o superego externo. Então, é muito problemático para uma pessoa que está presa a uma moral, que é a moral da ordem do ego falido, e de repente sentimentos e afetos que ela não esperava surgem, lhe roubando, lhe quebrando todas aquelas crenças. Meu Deus, vou perder minha salvação. Dá vontade de falar que vai. Ou que nunca teve, né? É problemático, né? O religioso na clínica, né? A proposta da clínica é tirar ele da culpa. O paciente histérico na culpa na clínica de ordem religiosa, seja ele histérico ou narcisista, ele vai sofrer o tempo todo na análise, né? Porque a análise quer tirar ele da culpa,
Então, é um inferno para essa pessoa, é um inferno para ela estar nesse lugar, né, de como paciente. O interesse evolutivo em gostar da própria personalidade está em estar satisfeita com ela, entra em ação nesse ponto e eleva o mais alto grau de excitação atribuída à inibição das associações. É uma constatação cotidiana que o conflito entre representações irreconciliáveis possui um afeto patogênico. O que acha em questão, na maioria das vezes, são representações e processos ligados à vida sexual. A masturbação do adolescente com suscetibilidades morais ou numa mulher casada de moral rigorosa, a conscientização de sentir-se atraída por um homem que não é o próprio marido, com efeito, o primeiro aparecimento das sensações e representações sexuais por si só, e muitas vezes suficiente para acarretar o intenso estado de excitação por causa de seu conflito com representação profundamente enraizada da pureza moral. O estado de excitação dessa natureza costuma ser seguido por consequências psíquicas tais como depressão patológica e os estados de angústia. Às vezes, porém, algumas circunstâncias coincidem, acarretam um fenômeno somático anormal em que a excitação é descarregada assim. Pode haver vômitos quando o sentimento de impureza produz uma sensação física de náusea ou uma tosse nervosa como anal, quando a angústia moral provoca os espasmos da glote, assim por diante. Percebam, porque será que essa pessoa está tendo ânsia de vômito? Vômito, tosse. Será que é o desejo para uma outra pessoa que bate de frente com sua pureza? Ou seu sonho de pureza? São sonhos histéricos, né? Eu não posso fazer sexo casual. Eu tenho que me deitar com um homem por amor. Oh, meu Deus, que discurso histérico do inferno. Puta que pariu, gente. Que discurso histérico do inferno. Eu só posso me deitar com o homem por amor. Meu Deus, que fala histérica do inferno. Meu Deus do céu, isso é um fim. Isso é histeria. Quem está falando contigo ali é uma histérica ou um histérico. Eu só faço amor com o homem por amor. Para de graça. Faz nada. Histérica do inferno. Há uma reação normal, apropriada e excitação provocada por representações muito nítidas e irreconciliáveis, a saber, comunicá-las pela fala. O quadro divertidamente exagerado da ânsia de fazer isso é fornecido na história do barbeiro de Midas, que revelou em voz alta seu segredo aos caniços. Encontramos o mesmo anseio como um dos fatores básicos de uma grande histórica, instituição histórica. O confessionário católico romano dizer as coisas é um alívio, descarga e atenção, mesmo quando a pessoa a quem elas são ditas não é um padre, e mesmo quando não se procura qualquer absolvição. Quando se nega essa saída de excitação, elas às vezes se con converte no fenômeno somático, tal como acontece com uma excitação pertinente aos afetos traumáticos. Todo grupo de fenômenos histéricos que assim se origina pode ser descrito com Freud como os fenômenos histéricos da retenção. Então, aquela pessoa que vai para a igreja, né, confessar com um padre, ou numa igreja evangélica, falar com Jesus, né? Houve ali uma descarga de excitação. Ah, eu confessei meus pecados hoje, eu louvei o Senhor, chorei durante o louvor, pedi perdão, e o sangue de Jesus purificou minha alma, purificou meu coração. Ah, eu saí do culto leve. Não, você teve uma descarga de excitação. Para!
de fantasia. Porra, para com essa merda. Havia uma necessidade de falar, confessar o meu pecado ao Padre. Ir à igreja e, para completar o meu gozo narcísico e histérico de meu ego falido, eu dei o meu dízimo. Ai, agora vou gozar. E goza. Gozo vazio, como diz o Lacan. Mais doenças vai vir, mais perturbada ou perturbado vai ficar. Vai lá confessar. Não tem elaboração. Está tudo recalcado, está tudo sendo sublimado. Né? Vai lá. Vai fazer lá essa descarga motora dessas energias, que é o alívio, né? É o alívio, é chamado o alívio. Psicanálise não é para aliviar. Psicanálise não é para aliviar. É para tratar. E o tratamento dói. Então vai lá, confessa com o padre, né? Confessou, descarregou, vai na igreja, louvou, chorou, levantou a mãozinha, cantou, dançou, aí chorou mais um pouco, pediu perdão, aí para glorificar o Senhor, eu vou dar o meu dízimo. Isso, aí você goza. Ai, o culto hoje foi leve. Não, foi uma descarga. Para com essa porra. Para com essa mentira. Caralho. Com mais doente ainda, mais perturbado. Eu, hein? Palhaçada. O relato que fizemos, o relato que fizemos até aqui do mecanismo pelo qual se origina os fenômenos histéricos está sujeito à crítica e a ser esquemático em demasia e a simplificar os fatos, para que a pessoa saudável, que não seja inicialmente neuropata, possa desenvolver um sintoma histérico autêntico, com sua aparente independência da mente e com a existência somática própria, deve haver sempre grande número de circunstâncias convergentes. O caso seguinte servirá de exemplo de natureza complicada do processo. O menino de 12 anos de idade, que antes sofria de pavor noturno e cujo pai era altamente neurótico, voltou certo dia da escola para casa sentindo-se mal. Queixava-se de dificuldade de engolir e de dor de cabeça. O médico da família presumiu que a causa fosse uma inflamação na garganta, mas o estado não melhorou. Mesmo após vários dias, o menino recusava os alimentos e vomitava quando esses lhe eram forçados. Movia-se de um lado para o outro, apaticamente, sem energia ou prazer. Queria ficar deitado o tempo todo. Estava fisicamente muito abatido. Quando o examinei, 5 semanas depois, ele me deu a impressão de ser uma criança acanhada, introvertida, e me convenci de que seu estado tinha um estado psíquico. Ao ser inquirido, nitidamente apresentou uma explicação trivial. Uma reprimenda severa passada pelo pai, que claramente não fora a causa real de sua doença. Nada se pôde saber tão pouco em sua escola. Prometi que extrairei informações mais tarde sobre hipnose, mas isso foi desnecessário. Reagindo a fortes apelos de sua mãe, inteligente e enérgica, o menino debrulhou-se em lágrimas e contou a seguinte história. Quando voltava da escola para casa, ele fora ao mictório e o homem lhe mostrara o pênis e pediu-lhe que lhe passasse a boca. O garoto fugira, apavorado, e nada mais lhe tinha acontecido, mas a partir daquele instante adoeceu. Tão logo fez sua confissão, recuperou-se inteiramente. Para produzir a anorexia e a dificuldade de engolir os vômitos, vários fatores se fizeram necessário. A natureza neurótica inata do menino, seu intenso pavor, a irrupção da sexualidade e sua forma mais crua
no seu temperamento infantil. Como fator especificamente determinante, a ideia de repulsa, a doença deveu a sua persistência ao silêncio do menino, que impediu a excitação de encontrar sua saída normal. Qual era a excitação dele? Fala desse quadro que o atormentava. Era isso que o atormentava. Mas não houve aqui nenhuma elaboração. Ele só encontrou uma escuta que o afetou. E assim ele pôde falar. Em todos os casos como esse, é preciso haver uma convergência de fatores para que o sintoma histérico possa ser gerado em qualquer um que até então tenha sido normal. Tais sintomas são invariavelmente sobredeterminados, para usar a expressão de Freud. Pode-se presumir que uma sobredeterminação dessa natureza também se acha presente quando o mesmo afeto é evocado a uma série de causas desencadeantes. O paciente é aquele que o cercam e atribui sintomas histéricos apenas à última causa, embora essa causa, em geral, só tenha gerado algo que já fora quase realizado por outros traumas. Uma moça de 17 anos teve seu primeiro ataque histérico, seguido de vários outros, quando o gato pulou sobre seu ombro no escuro. O ataque parecia ser apenas o resultado de um susto. Uma investigação mais detida revelou, contudo, que a moça era bonita e não muito vigiada. Recentemente, experimentara várias investidas mais ou menos brutais e ficara sexualmente excitada com elas. Temos aqui o fator da predisposição. Alguns dias antes, o jovem atacara na mesma escada escura e ela fugira dele com dificuldade. Esse foi o verdadeiro trauma psíquico que o gato nada mais fez do que tornar manifesto. Mas tem-se Mas tem-se que, em muitos outros casos dessa natureza, o gato seja considerado causa eficiente. Para que a repetição de um afeto promova uma conversão dessa maneira, nem sempre é necessário que haja grande número de causas externas desencadeantes. A renovação do afeto da memória é também, muitas vezes, suficiente se a lembrança for repetida com rapidez e frequência logo após o trauma e antes que seu afeto fique enfraquecido. Isso é bastante, caso o afeto tenha sido muito intenso. Tal é o caso da histeria traumática, mas no sentido mais estrito do termo, durante os dias em que segue ao acidente ferroviário, por exemplo, o sujeito volta a vivenciar suas experiências assustadoras, tanto dormindo como acordado, e sempre com afeto renovado de pavor, até que no final, depois desse período de elaboração psíquica, para usar a expressão de Charcot, ou de incubação, ocorre a conversão do fenômeno somático, embora haja outro fator em causa que teremos que examinar mais tarde. Em geral, porém, uma representação efetiva é prontamente submetida a um desgaste, isto é, todas as influências mencionadas em nossa comunicação preliminar que a privam pouco a pouco de sua carga de afeto. Sua revivência causa uma quantidade sempre descrescente de excitação e a lembrança perde, assim, a capacidade de contribuir para a produção de um fenômeno somático. A facilitação de um reflexo anormal desaparece o status que antes é então restabelecido. As influências do desgaste, entretanto, do desgaste, entretanto, são todas efeitos de associação do pensamento e de ter correções
por referências e outras representações. Esse processo de correção torna-se impossível quando a representação afetiva retira-se do contato associativo. Quando isso acontece, a representação retém toda a sua carga afetiva, visto que a cada renovação de toda ação ou excitação do afeto original volta a ser liberada e a facilitação do reflexo anormal que iniciou na época é finalmente estabelecida. Ou então, se a facilitação já estava completa, ela é mantida e estabilizada. O fenômeno da conversão histérica, assim, se estabelece permanentemente. Nossas observações mostram duas maneiras pelas quais as representações afetivas podem ser excluídas da associação. A primeira é a defesa e a supressão deliberada de representações afetivas que aparecem a ameaçar a felicidade ou a autoestima do indivíduo. Em, em, neuro, em As Neuropsicoses de Defesa, 1894, em seus casos clínicos, no presente volume, Freud examinou esse processo que, indubitavelmente, possui altíssima significação patológica. Não podemos verdade, compreender como uma representação pode ser deliberadamente recalcada da consciência. Mas estamos perfeitamente familiarizados com o processo positivo correspondente, o de concentrar a atenção numa representação, e somos, da mesma maneira, incapazes de dizer como efetuamos isso. Assim, as representações de que consciência se devia e não do objeto de pensamento são também retirados do processo de desgaste e retêm sua carga afetiva sem diminuição. Verificamos ainda que existe outra espécie de representação que permanece isenta do desgaste pelo pensamento. Isto pode acontecer não porque não se queira lembrar a representação, mas porque se consegue lembrá-la, porque ela emergiu originalmente e foi dotada de afeto em estados com relação aos quais existe uma amnésia da consciência de vigília. Isto é, na hipnose, um estado semelhante a ela, esses últimos parece ser de maneira mais alta importância para a teoria da histeria e, por conseguinte, merece um exame um pouco mais complexo. Nós vimos aqui, nessa primeira parte dessa videoaula, né? Ela será dividida em duas partes. Como se dá a histeria de conversão? Como se dá a psicossomática? Nós vimos aqui Freud tratando de um arcabouço de pesquisa sobre o quadro histérico, e ele vem dialogando conosco, ele entra na questão, na segunda parte, na questão dos afetos, ele explora bastante isso. Ele vai falar da questão do desejo, esse querer lembrar, há um desejo por trás desse afeto. Esse afeto não está solto, não está a, a, por aí, à beira nem queira, mas ele vai falar dessa predisposição. Como se dá esse quadro histérico, essa repressão sexual, esse abandono, por assim dizer. E que essa conversão ou esses fenômenos histéricos podem acontecer através de um gatilho, como o exemplo que ele deu aqui de um gato, o rapaz que viu o pênis de um homem no banheiro, um trem que descarrilhou, já estava ali.
sendo incubado, como diz Charcot, até um dado momento que surge. Não existe esse surgir do nada na vida do paciente. Não existe isso. Já vi alguma coisa ali. Espero que essa primeira parte que nós estamos tratando aqui possa ser de rico material para sua leitura e pesquisa clínica. E que possa te abrir, te dar mais uma compreensão, uma percepção desse que está à sua volta. Lembrando que Freud está falando do afeto na questão do quadro histérico. Não está entendendo o quadro do neurótico, do psicótico, do narcísico. Ele está trabalhando especificamente a questão histérica. Lembrando que adoecemos por não amar ou ser amado. Enlouquecemos quando começamos a amar. Até a próxima aula e muito obrigado a você que esteve até aqui me acompanhando. Até a próxima.